Fala pessoal, seja muito bem-vindo. Nesse vídeo nós vamos falar sobre a situação de Michelle Bolsonaro, que está em pânico, é um sabadão de pânico, e ela, de certo modo, tanto ela quanto o Bolsonaro foram avisados de uma notícia que é realmente extremamente ruim para Michelle Bolsonaro em se tratando em relação à candidatura. O Valdemar Costa Neto fez uma reunião recente aí falando sobre o tema e já deu aí praticamente a posição dele. Então a coisa tá ficando um tanto que complicada para Michelle Bolsonaro e consequentemente para o Bolsonaro. E eu vou falar aqui para vocês todos os detalhes dessa situação, se o Bolsonaro tem a ver com isso, se o Bolsonaro se posicionou ou não, se ele é a favor ou não. Eu sei que a coisa ficou extremamente complicada aí para Michelle Bolsonaro. Seja muito bem-vindo, eu sou o Cláudio Pereira, esse é um canal de justiça e política e é muito bom ter você por aqui. Nesse vídeo nós vamos falar, né, que não é uma live, mas é um vídeo em si. Nós vamos falar sobre a situação extremamente complicada e delicada da Michelle Bolsonaro, que estava aí candidatíssima até um tempo atrás para ser senadora lá no Paraná. Só que as coisas mudaram, né? Então, por isso que tá aí um sábado de pânico para Michelle Bolsonaro, porque as coisas mudaram aí. Teve o Valdemar Costa Neto, fez uma reunião, a Michelle Bolsonaro foi avisada e o Bolsonaro também, e as coisas acabaram aí se complicando, tá? Então você já sabe, seja muito bem-vindo, já aproveita e já deixa um like, tá? E é isso, vamos lá, vamos direto para a matéria, e a gente vai falar sobre essa situação aqui da Michelle Bolsonaro, que foi avisada sobre a situação ruim que está para vir para ela aí, porque não é o que eu tenho para poder falar aqui, pelo menos na matéria que saiu no Globo, não é uma notícia muito boa. A primeira coisa que a gente tem que falar sobre a Michelle Bolsonaro é que ela está disputando, ou pelo menos, né, tá aí o que foi veiculado, é que ela ia disputar uma vaga no Senado, lá no Paraná, no lugar desse cara aqui, ó, que é o mais conhecido aí como Sérgio Moro, né, que está aí praticamente como o que se fala, até mesmo no próprio Globo, fala da destruição dele. O que aconteceu, só pra gente ter mais ou menos um contexto e saber mais ou menos como que funciona essa história aqui. O que aconteceu em relação aí ao Sérgio Moro, e que a Michelle ia tomar a vaga dela, e pelo menos é o que estava decidido até poucos segundos aí atrás. O que aconteceu foi que o Sérgio Moro, né, você sabe, se candidatou aí em 2004, né, ele se candidatou como, de certo modo, se candidatou, não, apareceu para o Senado Nacional, dizendo que ia combater a corrupção, ele, o Deltan Dallagnol, e de certo modo, o Sérgio Moro foi ganhando ali, consequentemente, esse cara aqui que hoje é senador e é um ex-senador em atividade, ele praticamente foi ganhando ali um espaço na mídia, né, tradicional aí, e as pessoas acharam que ele poderia ser um algo a mais na política. E aí, o que acontece? O Sérgio Moro fez aí toda aquela esculhambação que você já sabe, soltou delação, depois mandou prender, mandou soltar às vésperas para poder ajudar o Bolsonaro e, de certo modo, tomou uma pancada nas costas do Bolsonaro. Enfim, essa situação aqui do Sérgio Moro, você já sabe que o Sérgio Moro foi aí, né, candidato, né, ia ser candidato a presidente da República, Deus nos livre e guarde. Depois, né, recebeu uma bota, o povo não gostou. Ele, de certo modo, ia ser, eu acho que deputado aqui em São Paulo, e depois não deu certo. E, consequentemente, ele recebeu a vaga do Senado. Tá, beleza. Aí o Sérgio Moro, o que ele fez? Ele começou a gastar demais, essa que é a realidade, e o PT e o PL do Bolsonaro aí partiram pra cima dele, certo? Ó, aqui não, você gastou demais, teve uma exposição nacional, você é senador hoje, mas não vai ser mais, tá? Essa vaga aí é a nossa. E aí surgiu aí o nome de quem, né? Do PT surgiu da Glaze pra ser senadora, e do PL teria aí, no caso, da Michelle Bolsonaro. Só que as coisas mudaram muito, tá? Você sabe como é que é, as coisas mudam muito, e soltaram aí uma bomba lá em Brasília, e a Michelle Bolsonaro recebeu o triste recado, né? O Valdemar Costa Neto fez aí uma reunião, né, recentemente, essa semana, fez uma reunião e já falou logo sobre a situação de Michelle Bolsonaro, que é muito crítica, é uma situação extremamente complicada, né? Caso ela queira concorrer à vaga de Sérgio Moro no Senado. Valdemar Costa Neto, simplesmente sem dó e nem piedade, já partiu para cima, de certo modo, humilhando aí a Michelle Bolsonaro, que tinha se posicionado, de certo modo, como ou já senadora. Disse que tinha que andar, né, com a postura e coisa e tal, e naquela situação. Só que eu acho que o Valdemar Costa Neto não gostou nada disso, e tem também o Bolsonaro, que também, né, de certo modo, estava enciumado, porque saberia que a Michelle, sendo senadora, ia ficar 8 anos, e caso o Bolsonaro fosse pra jaula, a Michelle ia ter foro privilegiado, não sei se ela iria responder por isso, pelos crimes antes, então ela ia ficar solta. E o que aconteceu? O Valdemar Costa Neto soltou literalmente lá uma bomba
né, e causou pânico na família Bolsonaro. Antes de mais nada, já aproveita e já deixa um like aí que é de graça. Eu, quando vi essa notícia, eu fiquei assim, cara, como pode? Como os caras podem fazer isso? Mas, enfim, o Valdemar Costa Neto, coube ao Valdemar Costa Neto de dar a notícia para Michele Bolsonaro, que diz que é pouco provável que ela seja aí candidata a senadora lá no PL. Vai ser candidata a senadora em outro lugar. Desculpa, tá rindo aqui, mas foi essa o que ele não falou isso, né? Mas ele falou assim, ó, que, né, diz que avalia o cargo de Michele como senadora como pouco provável para Michele, tá? E a Michele Bolsonaro, acho que já se tratando, já sabendo dessa triste notícia, já aproveitou e falou que não estava tão interessado, mas nós vimos vídeos dela aí recentemente, né, ou essa semana aí, andando, e o pessoal aplaudindo e coisa e tal. Aí o Valdemar Costa Neto vem e fala isso: ó, Michele, é pouco provável que você consiga aqui alguma vaga, porque provavelmente, e olha, e pasmem, tá? Na teoria, o Bolsonaro foi lá e falou pro Valdemar Costa Neto, falou o seguinte, ó, é o seguinte, o Valdemar Costa Neto, eu quero que a Michele seja candidata a senadora, né? Pelo menos é o que saiu na mídia, mas a gente sabe que não, porque se ele for pra jaula, a Michele não vai junto, e ele vai se dar mão lá sozinho. Essa que é a realidade, mas o Bolsonaro, na teoria, avisou pro Costa Neto, falou assim, ó, eu quero que ela seja senadora, mas a gente sabe que não foi isso que aconteceu. Então o Valdemar fez uma reunião lá urgente, né? E explicando para Michele Bolsonaro, já praticamente aí tirando o cavalinho dela da chuva, o pônei, sei lá, qualquer coisa da chuva, que a coisa não vai ficar legal para ela. E em janeiro, para poder piorar tudo isso, em janeiro o Tribunal Regional Eleitoral do Paraná vai decidir sobre aí as ações do PT e do PL, se pode cassar o mandato do Moro ou não, tá? E o Moro ainda pode recorrer no Tribunal Superior Eleitoral. Talvez, é bem provável que ele vá aí recorrer, o Moro, né, sobre a decisão, mas ele já sabe que provavelmente vai perder o mandato mesmo, e aí é só questão de tempo, ele vai ficar só atrasando. Agora, o Moro, de certo modo, a única coisa que ele vai fazer aqui é a seguinte, é fazer o máximo para tentar manter o máximo aí, colocar todos os recursos, embargo de declaração, se for o caso aí, se brincar, pode até colocar recurso extraordinário, enfim, vai utilizar de todos os recursos aí, né, todos os mandatos, todos os recursos aí, né, ele vai utilizar para não ser cassado imediatamente. Enquanto isso, o Sérgio Moro vai ficar bolando uma defesa, só que eu acho muito difícil pela quantidade de provas que tem lá, que de certo modo vai culminar, e tem 78 páginas com supostos crimes em relação ao Sérgio Moro, e vai culminar aí, consequentemente, né, na cassação dele, e ele, de certo modo, vai para um outro caminho. O outro caminho é a jaula. Voltando e falando sobre essa situação aqui da Michele Bolsonaro, que recebeu essa péssima notícia do Valdemar Costa Neto, eu tenho quase que certeza em relação a isso daqui, que foi o próprio Bolsonaro que já avisou. Até porque o Bolsonaro já tinha falado que não queria ouvir o nome, né, pelo menos é o que foi veiculado, que não queria ouvir o nome dessa mulher aí como candidata a presidente da República. O Bolsonaro sabe muito bem da capacidade da Michele Bolsonaro e sabe quem realmente é a Michele. Sabe que se ela tiver mais poder nas mãos e tiver um mandato, tiver um foro privilegiado, é bem perigoso as coisas ficarem bem ruins para ele. E é por isso que, de certo modo, o próprio Bolsonaro não deixa que ela se candidate aí ao PL. O Valdemar Costa Neto também respeita muito o Bolsonaro nesse sentido, porque o Bolsonaro tem feito as coisas que o Valdemar Costa Neto tem mandado. Essa que é a realidade. Então, o Valdemar Costa Neto sabe que precisa do Bolsonaro e não quer desagradá-lo, e também o Bolsonaro sabe que precisa do Costa Neto e fez esse pedido aí. Foi veiculado na mídia que ele quer que ela se candidate, mas a verdade aqui para nós sabemos que o Bolsonaro não quer que ela se candidate a cargo nenhum. E também tem os filhos também do Bolsonaro, porque sabe que, de certo modo, gente, colocar um poder nas mãos dessa mulher, aí ela simplesmente vai, ó, tapar o gato e o Bolsonaro vai ficar enjaulado lá sozinho. Essa aqui é a realidade. E ó, eu vou falar pra você, ela sendo, se ela fosse disputar e ela fosse eleita, você pode ter certeza que nunca mais essa mulher iria sair lá do Senado. Essa aqui é a realidade. E tem outras coisas mais aqui que eu não vou falar para não ser deselegante e tal, continuar respeitando a imagem do Bolsonaro. Essa aqui é a realidade. Até porque aqui
O fato de eu não ter apreço pelo Bolsonaro, não me cabe aqui ficar entrando, adentrando, pelo menos eu, adentrando em outros assuntos aqui. Mas você mais ou menos já imagina como é a situação aqui em relação a Michelle. Também, eu posso estar errado. Comenta aí se eu tô errado ou não. Ter esse pensamento aí da Michelle Bolsonaro. Gente, ó, é o seguinte, obrigado por você ter assistido o vídeo até aqui. Abaixo aí segue o Pix, né? Obrigado a quem contribuiu, agradeço demais. Ó, eu dizendo que abaixo segue o Pix e não colocando aqui o Pix. Mas, de certo modo, abaixo segue o Pix aí, obrigado por você ter ajudado a gente até aqui, ajudado sempre, tá? Tá aí o Pix, se você quiser fazer qualquer contribuição de qualquer valor, ajuda a gente aqui para poder comprar os jornais e trazer todas as informações possíveis e as melhores informações, porque eu sei que você merece estar aí informado sobre o mundo da política. Falei bem agora, não é verdade? Falei ou não? Mas de certo modo, de todo modo, você merece sim. Obrigado pela presença, obrigado pelo moral. Se você não assistiu o outro vídeo, né, que vai ter um vídeo amanhã e segunda, enfim, né, eu desejo a você um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo, que eu acho que você vai vir aqui e a gente se fala numa próxima oportunidade. Abraço, tudo de bom para você e para sua família. Obrigado.